Desde que os portugueses e espanhóis partiram nos anos 1500 pelo mundo, na ousadia e coragem de desbravar o mar nunca dantes navegados, e com suas embarcações conquistarem o planeta que até então não era conhecido da Europa, as caravelas se tornaram um símbolo de ousadia e coragem, de persistência na realização de um sonho. Elas são citadas por inúmeros poetas portugueses e espanhóis, principalmente, que foram os mentores iniciais dessa ideia das navegações, e se tornou um símbolo universal. Só que as caravelas, assim como os sonhos, elas também partem e às vezes não conseguem voltar, ou seja, não se realizam por diversos motivos. Havia as que batiam em pedras, que não se via a flor da água, havia as que eram atacadas por piratas ou inimigos ou de outras nações, havia as que explodiam espontaneamente quando a pólvora que guardavam dentro dos seus porões estavam mal acomodadas e acidentalmente acontecia essa explosão, mesmo por tiros de canhões às vezes, de seus inimigos que atacavam e até as fantasiosamente atacadas por baleias, como está na literatura de alguns documentos reais também de navegação, e haviam também as que eram de propósito, como aconteceu em Cortés, no México, que teve medo que seus soldados não tivessem coragem de enfrentar a dura jornada que ele tinha proposto realizar, então ele queima os próprios navios, que também se tornou uma imagem poética clássica, de que quando a pessoa está em dúvida se vai ter ou não coragem de realizar o seu sonho, ela queima os próprios navios, para não perder a coragem e não tentar voltar atrás. No poema Caravelas, Flor Bela toca nesse tema. Primeiramente, ela não fala imediatamente da caravela, mas da jornada humana, do peregrino andarilho que se cansa de tanto ir em busca do seu ideal, do seu sonho. E ela diz que já está cansada de caminhar, que se sente sempre num país de estranhos, como se ela fosse exilada do mundo. Ela não encontra o próprio país. Daí ela parte para também uma ideia, ainda não de caravela, mas da torre, que é uma imagem muito bonita, que é da Torre de Marfim, representa o momento em que você consegue, como indivíduo, se afirmar. Então você mora numa torre de marfim, que ninguém abala essa torre, a torre de beleza, de segurança, mas ela também diz que destruiu, ou seja, que ela nem encontrou o próprio país, nem o próprio ser que ela era. Daí ela parte para a imagem das caravelas. Só que ela se diz ao mesmo tempo as caravelas e o Mar Morto. Ela gostava muito de fazer esses poemas onde ela se queixa dela mesma, como se ela não tivesse energia, como se ela fosse uma fracassada, como se ela não tivesse conseguido as coisas que queria. Mas são jogos de palavras, porque ela foi uma mulher forte e pelos seus poemas, uma poesia vigorosa, está dizendo que o que ela diz, está dizendo o que ela diz, e ao longo das duas últimas estrofes, ela fala que foi um mar morto, que nem maré tem para levar as embarcações, e que ela também diz que as velas se rasgaram, outra imagem ligada aos navegadores, e as caravelas, quando os ventos ou a velhice das velas faziam com que elas se rasgassem, se tornassem inúteis para navegar, ou simbolicamente sonhar. E aí ela já não é mais, o mar é um ser humano, ela que lançou as caravelas ao mar, mas nenhuma voltou. Ela diz, ai de mim, as que deitei no mar, um termo bem português, as que eu lancei à vida, ou seja, as tentativas dela de realizar o seu sonho, e nenhuma voltou.
mas é um poema muito bonito. E principalmente porque essa imagem está ligada toda à nossa história dessas caravelas, que iam e voltavam. Agora, mais do que nunca, se pensando nelas como inovadoras que vieram para conquistar uma terra que era indígena, mas só que o ser humano é disputador de território, né? Então, não existiu nenhum momento da história que não houvesse paz, né? Que houvesse paz. Então, a realização do sonho humano muitas vezes se confunde com a invasão e a ocupação de um espaço que não é seu, mas está feito. Ariano Suassuna dizia sempre que temos uma história muito cruel para contar. Mas quando olhamos para o Brasil, a arte e o povo e todas as suas histórias, essas histórias cruéis geraram novas histórias. E é um povo feliz e amoroso e bondoso, artístico. Então, pelo resultado, se perdoa, obviamente, tentando corrigir os erros do passado, mas se perdoa o erro dos nossos antepassados. Cheguei a meio da vida já cansada, de tanto caminhar já me perdi, dum estranho país que nunca vi. Sou neste mundo imenso a exilada. Tanto tenho aprendido e não sei nada, e as torres de marfim que construí, em trágica loucura as destruí, por minhas próprias mãos de malfadada. Se eu sempre fui assim, este mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas a bailar. Ai, quem me dera as que eu deitei ao mar, as que eu lancei à vida e não voltarão. Cheguei a meio da vida já cansada, de tanto caminhar já me perdi, dum estranho país que nunca vi. Sou neste mundo imenso a exilada. Tanto tenho aprendido e não sei nada, e as torres de marfim que construí, em trágica loucura as destruí, por minhas próprias mãos de malfadada. Se eu sempre fui assim, este mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas a bailar. Ai, quem me dera as que eu deitei ao mar, as que eu lancei à vida e não voltarão.